E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando de Baki Rahen, que finalmente estou trazendo a versão em português. Vou traduzir tudinho aqui para vocês, para explicar todo o contexto do capítulo 38, que vocês estão vendo a capa aí. E logo de cara a gente vê o dizer do mesmo tecido, do mesmo pano, do mesmo tipo de pano, do mesmo tipo de tecido, algo semelhante a isso e vai ser bem explicado mais pra frente. Mas antes de continuar, devo lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de Baki, então se você curte esse tipo de conteúdo, entra nos cards aí em cima que eu vou deixar aí pra você tá aproveitando. Então, sem mais delongas, simbora pro capítulo. Logo de cara, a gente acaba vendo aí, de fato, o Hanayama conversando com o Baki após a luta de Piccolo versus o Jack. E ali, o Hanayama começa a questionar o Baki o seguinte: seu irmão, que não se importa com seus métodos, e Hanayama, que é obcecado por eles, você está dizendo isso? Questionando o fato das palavras de Baki no capítulo anterior. E aí, o Hanayama continua a dizer: isso está errado. O Jack está dizendo eu não me importo de como as coisas acontecem, né? Com o como. E aí, quando ele fala isso, ele ainda explica mais um pouco dizendo: mas Baki, isso não é se importar? Onde o Baki entende muito bem o que está acontecendo, ele acaba também morrendo, dizendo que com certeza, e que a realidade era isso mesmo. Até porque o Jack se importa com algo, ele se importa em não se importar. E assim, o Baki começa a falar com o Hanayama e diz o seguinte: é uma combinação entre as duas estéticas muito rígidas. E quando o Hanayama ouve isso, diz tal palavras: eu ainda não tenho tanta certeza, mas desconfia, né, que realmente existe uma estética por trás de tudo que o Jack faz. E aí, vamos para outro lugar, né? A gente vai para a casa do Tokugawa, onde tem ali o Kureha conversando com ele, enquanto eles veem ali o Tokugawa, né, alimentando suas carpas. E aí, naquele momento, a gente tem algumas informações do Kureha com relação ao Jack e suas mordidas, onde até mesmo ele fala que era de fato que não podia ser subestimado. E com tal afirmação do Tokugawa, né, que ninguém poderia fazer uma coisa dessa, era loucura, a gente vê o Kureha diz: quero dizer, não é tão ridículo? E assim, eu escutando essas palavras, o Tokugawa ri e diz que ele não mede as palavras com relação a isso, mas o Kureha ainda vai explicando muito mais, dizendo que morder é a primeira arma do ser humano, e até mesmo diz que é uma incrível e forte arma. Inclusive, ele ainda diz que quando se trata de uma luta sem nunca ter sido ensinada, uma criança instintivamente retalharia com a mordida. E isso é importante porque a gente vê ali que é um homem muito alto, grandão, e uma criança pequeniníssima que está lhe mordendo sua perna. E nesse tal momento, algo pode acontecer, e ele explica que é uma mordida que pode fazer até mesmo um adulto gritar de agonia. Realmente não há nenhuma arma contra ela, não há outra como ela. Ou seja, tá dizendo que o Jack usar isso é um perigo mortal, porque o Jack mordendo, que tem uma seta mais forte, pelo que a gente entende até então, ele acaba com qualquer homem. E aí, ele ainda vai dizendo mais um pouco, falando que existe uma única desvantagem, e ela seria uma desvantagem bem problemática para o Jack. E superar essa desvantagem, no entanto, isso não seria uma tarefa fácil. E ali o próprio Tokugawa diz que se preocupar com as aparências assim acaba deixando você ser devorado muito rápido, e até mesmo morder ou ser mordido é uma coisa muito terrível, horrível. Ou seja, a desvantagem é que ele também pode ser mordido nesse meio dessa luta. Mas o fato também é que se diz o seguinte: o Tokugawa pergunta para o Kureha qual ele escolheria entre o Jack ou o Hanayama, e o Kureha vai explicando que dos dois grandes homens com ideologias opostas, embora quando você analisasse tudo em seus pensamentos e em sua integridade, eles são incrivelmente semelhantes. Daí que vem a parada do mesmo tecido, né? São feitos do mesmo tecido, do mesmo pano, da mesma roupa. E aí se é dito o seguinte: o Tokugawa fala que
concorda com isso e eles eram extremamente parecidos. E é aí que passamos aqui e vamos para o local onde o Jack está morando, que é um lugar bem humilde. E ali o que a gente vê é ele sentado na cama, né, observando o presente que teria recebido. Olha aquele cartão e o que ele vê é que é do segundo presidente do grupo Hanayama, o próprio Hanayama. E ali fala-se, né, que foi o subordinado-chefe, o Kisaki, que teria enviado aquilo para ele, onde até mesmo o Jack pensa, né, que é do cara da empresa que ele conhece, né? E assim o que ele vê é que são cerca de 2 quilos de sashimi de fígado grelhado. E até mesmo ao ler aquele cartão no verso, se é dito que é um presente do chefe, do próprio Hanayama, e pede para que ele tomasse cuidado. Tinha ali algumas especiarias ali junto, inclusive ele prepara tudo e bota aquilo na boca. E quando come isso, sente algo inexplicado. E deixando claro aqui, o próprio Hanayama está cuidando bem do Jack para poder ele estar bem e bem mesmo para a luta. Onde até mesmo a gente vê que quanto mais ele mastiga, mais ele acha algo estranho. Onde até mesmo ele diz que o fígado estava muito bom. Onde até mesmo ele fala que ele, antes de conseguir morder aquilo, já derretia na hora em sua boca. Então provavelmente estaria um pouquinho cru, né, a forma como é feito ali. Então realmente é uma característica do fígado. Quanto mais cru ele tiver, mais molinho ele fica e mais fácil de derreter na boca. Inclusive é muito mais nutritivo comer ele cru. E aí a gente vê que ele bota ali suplementos e talvez até anabolizantes para dentro, porque isso vai ajudar mais ainda a aproveitar as proteínas e qualquer coisa que esteja daquele fígado. E no final das contas ele continua a comer, comendo e misturando com os suplementos de anabolizantes. E aí no final ele até mesmo pensa que era como se fosse uma bebida ou um algodão doce, e talvez até mesmo mais suave que aquilo. E aí, enquanto ele vai comendo, ele vai simplesmente passeando sua língua entre o fígado, porque está muito solúvel, né? Está muito flexível, ele não está praticamente em nenhuma instância rígido ali para ele mastigar. E assim se disse que é a primeira vez que ele fazia uma refeição que ele nem precisava usar os dentes para tal. E assim a gente chega no final do capítulo, onde está até mesmo a luz do quarto dele, como se fosse um momento de renascer do próprio Jack. E aqui temos umas coisas bem interessantes, né? Mostrando que por mais que o Jack não fosse aquele cara que não tem estética, que não se importa com as coisas, no final das contas ele está se importando sim. O fato dele não se importar de como vai ser é uma importância, eleva ele a ter um tipo de estética em sua vida. E também o fato dele consumir essa comida leve, tranquila, macia, faz dele uma pessoa que também aproveita das coisas diferentes. Ele não vai ali pelo um modo específico. Então, nesse sapateado de informações que a gente teve de desenvolvimento em si, a gente só vê que o Hanayama está cuidando bem do Jack para que ele possa aproveitar o Jack em seu auge. Então a gente vai ter Hanayama versus o Jack no auge, pelo menos é isso que a gente espera. Gostei muito desse capítulo, foi bem interessante tudo que foi passado aqui. Obviamente que foi o mesmo que eu falei lá na versão Brown, né? Consegui dar um contexto bem legal para vocês, mas ainda assim, muito mais informações foram implementadas aqui e a gente pôde aproveitar bem das coisas que foram lançadas. Beleza? Valeu, falou, fui!